Olá, amigos. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jean Anderson Oliveira, instrutor, consultor, SAP MM, SD, Transportation, especialista em localização Brasil, Argentina e Chile. Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que a gente já tem discutido há um bom tempo no nosso canal YouTube. Tudo está guardado dentro do canal Recolocação SAP, sem acento e sem cedilha. Basta acompanhar. Bem, hoje o objetivo é fazer uma leve comparação entre a TaxBra e a TaxBRJ, o tido esquema de cálculo de imposto tradicional ou clássico, e em seguida fazer uma introdução sobre um assunto que iremos levar para uma discussão entre os meus colegas consultores de SD amanhã lá na GPlux, que é RV-ABRA, esse esquema de cálculo de imposto que é usado pelo módulo de SD para calcular tanto o preço de vendas quanto os impostos incidentes sobre as vendas. Bem, TaxBra e TaxBRJ. Basicamente, quando a SAP lançou esse esquema de cálculo TaxBra, que foi no ano de 2004, quando surgiu a primeira nota, essa nota veio melhorar alguns problemas que a TaxBRJ já apresentava desde que ela foi inaugurada no Brasil, quando a SAP se instalou em 1995. Era com relação à performance do sistema. Imaginem vocês, em compras, um pedido com 1000 itens. Ok, agora vamos imaginar que cada item desse pedido de compras, ele pode conter até 5 tributos diferentes, entre eles ICMS, IPI, substituição tributária, PIS e COFINS. Isso porque eu estou falando apenas dos tributos incidentes sobre as compras de materiais. Se estivermos falando sobre os tributos incidentes sobre as compras de serviços, ainda que se destacar outros tributos que são retidos na fonte, sejam retidos na fonte no momento da entrada de uma fatura, sejam retidos na fonte no momento do seu efetivo pagamento pelo módulo de FI. Bem, o esquema TaxBRJ era esse esquema de cálculo que fazia toda a apuração dentro desses impostos, dentro dos processos de compras, desde os momentos em que os documentos de compras externos eram criados, pois uma vez tendo um preço líquido, já é possível fazer o cálculo dos impostos, desde que seja informado o código de imposto ou o código IVA, melhor dizendo, dentro do seu campo respectivo nesses documentos. O esquema TaxBRJ, ele é todo estruturado sob fórmulas. A fórmula 320, que é extremamente importante dentro do esquema TaxBra, também está presente no esquema de cálculo TaxBRJ. Mas, infelizmente, não é só a 320 que está lá. Embora seja ela responsável pelos principais cálculos desses tributos, como, por exemplo, a formação das bases a partir do preço líquido de compras e o cálculo dos respectivos impostos em cima dessas bases de cálculo. Existe na TaxBRJ inúmeras fórmulas para cada condição de imposto. Fórmula 301, fórmula 501, 302, 502... Para cada imposto que demanda um cálculo diferenciado ou uma contabilização diferenciada, a TaxBRJ tem em sua estrutura uma linha, ou seja, um tipo de condição. A diferença básica da TaxBRJ para a TaxBra é justamente essa, é o uso excessivo de fórmulas para que esses cálculos sejam efetuados. Além do que, a TaxBRJ ela promove uma dificuldade maior na análise dos resultados. Como os resultados são todos obtidos através dessas fórmulas, que são nada mais, nada menos do que programações ABAP disponibilizadas pela própria SAP, esse cálculo
ele é bem complicado de ser rastreado. De onde que esse cálculo, como esse cálculo, de onde ele provém? Ele vem de alguma exceção por material, que inclusive eu nem sugiro mais o uso, ou ele provém de alguma exceção dinâmica do menor para o maior grupo, ou ele provém de uma regra geral de um imposto, como é o caso do ICMS e do IPI, ou até das taxas default de ICMS, IPI ou ISS, que eu também não recomendo, porque não estão previstos na legislação brasileira. Aí está a grande dificuldade. A TaxBRJ é estruturada em apenas 2 grandes grupos. Na verdade, um pequeno grupo, que é o grupo que representa o preço líquido de compras, que é a linha BASB, e logo em seguida, o segundo e último grupo, que já é o resultado final dos impostos. Tudo bem, é possível identificar as bases desses impostos, dando 2 cliques sobre cada uma das condições de impostos, mas é bem complicado, bem difícil fazer o rastreamento de onde esse cálculo se originou, né, de qual exceção ou regra de imposto pertinente. Já a TaxBRA, ela, como eu disse no nosso segundo vídeo, ela está estruturada em 4 grandes grupos. O primeiro grupo, preço líquido, e não apenas o preço líquido de compras, mas também o desconto líquido, os custos complementares de aquisição líquidos, ou até uma base de substituição tributária que se queira calcular, ou que seja calculada de forma diferenciada, vinda também da pricing de compras. Esse é o primeiro grupo da TaxBRA, ou seja, um pouco mais completo, né? Não simplesmente a linha BASB, que reúne o somatório dos preços líquidos da pricing de compras. Logo em seguida, nós temos na TaxBRA o segundo grupo, que é responsável pelo rastreamento. Facilita demais a análise dos nossos consultores, porque através desse segundo grupo da TaxBRA é possível descobrir de onde que ele veio, de onde ele se originou. Se ele veio de uma exceção por material, mais uma vez, não recomendo. Ou de uma exceção dinâmica do menor para o maior grupo de exceção dinâmica, ou até de uma regra geral, como é o caso do ICMS e do IPI, que estão previstos na legislação brasileira, ou taxas default, que mais uma vez eu também não recomendo. Com o uso da TaxBRA, esse segundo grupo de fundamental importância para a análise, ele é todo aberto para configuração pelos nossos colegas consultores. Ele é todo baseado na técnica de condições, com sequências de acesso associadas e leitura das tabelas de condição relacionadas a essas sequências de acesso em determinada ordem. Assim, o resultado é transferido para esse segundo grupo. E aí, a fórmula 320 só aparece no terceiro grupo, que são as condições BX, e o quarto grupo nada mais é do que a cópia das informações calculadas pelo terceiro grupo da TaxBRA. Comparando com a TaxBRJ, a gente simplesmente então tem o primeiro grupo, que é o preço líquido, e o segundo e último grupo, que já é o resultado final, que seria comparado ao nosso quarto grupo da TaxBRA. Como a TaxBRA usa apenas a fórmula 320 e no máximo a fórmula 160, ou até que serve simplesmente para ativar a base, ou ativar a busca das condições nas tabelas de condição, ou no máximo também a fórmula 164 para tornar um resultado negativo. Ela faz pouco uso de fórmulas, ou seja, poucas fórmulas e muitas informações para facilitar a nossa análise. Então, com isso, o sistema consegue se comportar de uma forma mais tranquila, com melhor performance. Bem, o outro assunto é apenas uma introdução, porque amanhã eu gostaria muito que vocês acompanhassem no nosso canal YouTube. Dessa vez não será transmitido ao vivo, mas será gravado um vídeo que vocês poderão acompanhar logo no início da semana que vem, com essa palestra, que é a introdução à RVA-BRA. A RVA-BRA, ela tem os mesmos princípios da TaxBRA. Foi lançada na mesma época pela SAP, também em 2004, e veio a substituir a RVX-BRA, que era o esquema tradicional que a SAP
lançou em 95, quando ela se instalou no Brasil. A RV-ABRA também é formada por 4 grandes grupos. O primeiro grande grupo relacionado ao preço líquido, só que agora preço líquido das vendas. E esse, diferentemente do que acontece na TaxBRA, também faz uso das técnicas de condição. Esse preço líquido de vendas, ele advém das tabelas de preço de SD, que podem ser cadastradas a partir da transação VK11. O segundo grupo da RV-ABRA vem das nossas regras e exceções cadastradas na J1B-TAX, tais quais as regras cadastradas e que vão influenciar na nossa TaxBRA. Já o terceiro grupo da RV-ABRA, ele é o grande responsável por todos os cálculos, a partir das informações dos preços líquidos de venda do primeiro grupo e a partir dos parâmetros de impostos que foram resgatados da J1B-TAX, que estão todos lá armazenados no segundo grupo da RV-ABRA. É a fórmula 320, é onde estão as condições BX. E diferentemente da TaxBRA, na RV-ABRA são as condições BX as responsáveis por todas as contabilizações. Existe o quarto grupo também na RV-ABRA, mas eu até digo para os meus alunos, que teve toda uma lógica de concepção da RV-ABRA diferenciada em relação à TaxBRA, porque o quarto grupo da RV-ABRA ele não é visível pela ordem de vendas, pelo documento de faturamento. Ele apenas é visível quando a gente abre o documento nota fiscal gerado pelo documento de faturamento. O quarto grupo, continua sendo responsável por enviar as informações para dentro dos itens, na parte de impostos das notas fiscais. Mas a RV-ABRA, para conseguir levar essas informações, ela precisa de uma condição que está lá no terceiro grupo da RV-ABRA, que é a condição IBRX. Essa condição ela tem fundamental importância para poder fazer a transferência dos valores para a nota fiscal de SD. Já a contabilização dos impostos, ela se dá através das condições BX, mas a transferência dos impostos para as notas fiscais depende do quarto grupo. E, no fundo, é a IBRX que tem associada a ela um código de imposto que é exatamente o IVA configurado em MM. Eu me lembro que em um dos projetos que eu participei no início de carreira, foi um projeto em que eu fiz as configurações dos IVAs de MM. E entre os IVAs de MM standard, lá consta um IVA SD e N outros IVAs começando com S. Esses IVAs são os IVAs que estão vinculados às condições IBRX da RV-ABRA e da antiga RVX-BRA. Eles são fundamentais para que o sistema consiga localizar a linha ICM3, IPI3, ICS3 e assim por diante. E só através desse IVA de MM, com o uso da TaxBRA em MM, que essas informações conseguem ser transferidas para a nota fiscal. Bem, amanhã é dia de falarmos sobre RV-ABRA e o nosso próximo vídeo nós vamos continuar falando desse assunto tão importante, só que agora sob o viés das vendas de materiais e de serviços. Muito obrigado a todos pela atenção, continuem acompanhando nossos vídeos e nossa página no Facebook, que se chama Recolocação SAP, sem acento e sem cedilha. Um abraço!